Olá, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai trazer um pouquinho a respeito dos cortes aqui do canal. Se você der uma olhada nas playlists aqui do canal, você vai notar que existe já uma com 36 vídeos de cortes, que foi construída assim propositalmente para que a gente consiga fazer dessas playlists uma forma oracular, vamos dizer assim, de escolha dos vídeos. Porque pelo fato dos vídeos de cortes serem mais enxutos, há a possibilidade de que eles possam ser usados como uma espécie de pílula momentânea de reflexão, que você pode usar no seu dia a dia para trazer alguma mensagem interessante para algo que você esteja vivendo ou qualquer situação nesse sentido. Para isso você vai precisar ou de um baralho cigano, ou mesmo que você não queira adquirir um baralho agora ou não sinta essa necessidade, simplesmente você colocar em papéis ou em pequenos post-its os números separados de 1 a 36, aonde no caso dos números que você escrever no papel, dobre eles direitinho e coloque dentro de uma sacolinha onde você vai estar sempre sorteando ali algum número. Ou no caso do baralho cigano, você vai embaralhar, né, esse baralho e vai sortear uma carta correspondente ali ao número que já está nos vídeos. Caso queira mais praticidade, pode-se usar a função ordem aleatória, disponível no próprio YouTube. Procure a playlist de cortes e já dentro dela vá nos 3 pontinhos e aperte na ordem aleatória e pronto. É bem interessante, de repente, que você faça uma conexão antes, respirando, percebendo quais são as questões do momento da sua própria vida que estão em você, no seu coração, que estão realmente te incomodando. Muitas vezes a gente já até sabe o que muitas vezes são coisas que naturalmente ficam na nossa cabeça nos incomodando, ou que percebemos que temos preocupações com relação àquilo. Então é interessante dar uma respiradinha por alguns segundos ou por alguns minutos, né? Se conecta com o seu íntimo lá mais profundo, com aquela sua parte de repente interna que seria o mais compatível com a sua essência, com aquele seu lado mais verdadeiro e profundo. Dentro disso vale tudo aquilo que tiver dentro da sua fé. De repente se conectar a Deus, a deusa, a divindades específicas, a seus próprios guias, a sua alma, seu espírito, seu eu superior pedindo uma mensagem, ou mesmo ao seu anjo da guarda, tá? É interessante esse momento de respiro, seja o que quer que seja que essa palavra respiro signifique a você no seu íntimo. E dentro disso você faz a escolha do vídeo e busca, né, refletir sobre o que ele está te trazendo. Até mesmo coisas que não foram ditas ali, né, pelas inspirações que vêm, mas que às vezes são suscitadas nas pessoas enquanto elas ouvem, por suas próprias histórias, pelas questões que já viveu, que vive até hoje, pelas suas crenças e, lógico, pelo seu lado mais divino e profundo. Bem, essa era uma das coisas que eu queria falar nesse vídeo. Outra coisa que eu acho interessante que eu queria trazer aqui é uma questão relacionada aos vídeos, que acontece nos vídeos de corte, acontece nos outros vídeos também, que é a inspiração trazida através dos guias personagens.
Os guias personagens, na verdade, são meio fictícios, meio verdade, né? Assim, principalmente com relação ao conteúdo que é trazido, mas os personagens são o que são, né? Personagens, embora possam ter características que são trazidas ali através daquele nome, daquela forma de trazer os conteúdos, de falado, de como eles se dirigem às pessoas, a mim e tudo mais, que tem a ver com o original que está por detrás disso. O original que está por trás disso é justamente essa ideia que fomos tendo ao longo de fazer os vídeos no canal, que é como trazer de uma forma leve questões espirituais, às vezes conselhos de guias espirituais e tudo mais, de uma forma às vezes até divertida, reflexiva principalmente, né? E daí, dentro dessa proposta, nós temos dois grupos, né? Um que é o Canarinhos do Astral e o outro que é os Ciganos das Estrelas. O Canarinhos, ele homenageia, né, muito aquela questão dos arquétipos da Umbanda, embora eles sejam universais. Uma coisa muito interessante que eu percebo nos canarinhos é que a intenção principal, ou uma das, é principalmente nos impulsionar como povo. Penso que porque muitas das vezes a gente acaba vivendo no cotidiano muito uma questão de desvalorização do país, do povo, da gente mesmo individualmente falando, e também muitas questões normais, né, dentro das famílias, dos grupos, das coletividades com relação a isso, que claro, provém muito de uma questão pessoal, muitas vezes de cada um e das histórias que tem cada pessoa, mas que de uma forma geral também é influenciado pela história, né, do país que a gente vive. A história de como esse povo se construiu ao longo dos anos, dos séculos. E de certa forma, é um tanto quanto sério, né? A questão das dores, tanto pessoais quanto coletivas, sombras, os defeitos, né? Seja a nível pessoal ou mesmo a nível coletivo de um grupo ou mesmo de todo um país. A meu ver, o que eles estão tentando trazer é assim um elevar real da nossa consciência, mas ao mesmo tempo alavancando as nossas qualidades, os nossos dons, aquilo que a gente tem de melhor para trazer para esse mundo, mesmo nos considerando pessoas falhas em algum sentido. Já os ciganos das estrelas, através dos arquétipos do cigano Vladimir e da cigana Madalena, trazem essa menção, né, de alegria, liberdade, de amor, de leveza, mas muito através de pitadas de consciência. Porque eles me dizem e dizem a todos que esses sentimentos são passíveis de serem conquistados, mas tem um caminho que é a questão de como a gente lida, né, no nosso dia a dia com as questões, para relembrar quem somos, de dentro para fora, mas como pó de estrelas que somos, nós podemos sim ir além, mas muito no aqui e no agora das nossas vidas. É um alento, né? Nessa nossa caminhada perante a vida, nos buracos que a gente mesmo cai. É a lembrança daquela força e daquela luz imanente antes do véu, que a gente busca retirar dos nossos olhos. E com certeza, com a bênção, né,
e com o manto sagrado de estrelas de Santa Sara, a gente pode contar com essa bênção através das palavras deles. Eu não tenho assim muitas informações deles, tá? Assim, pessoalmente falando, né? Não sei se eu não captei muito bem ainda. Bem, o fato é que o que eu consigo é assim, né? Deixar fluir através da minha boca, da minha mente, das inspirações que vêm e passando isso para o papel, né? O que vem é muito isso, né? A palavra é o que eles querem dizer, ou quando isso que querem dizer passa pela mente, é assim que se traduz, né? Passando por mim mesma e pelos meus próprios conteúdos. Mas, pelo que a gente conhece, né, assim, de ciganos, de uma forma geral, né, é um casal, né, que traz esse olhar, assim, talvez de alguém que já passou por várias situações, que já andou muito por aí, são nômades, né, e tal. Não sei, né, mas eu desconfio que às vezes porque essa mente um pouco lógica, em alguns sentidos, pode ser que eu bloqueie alguns conteúdos assim, mesmo que fictícios, sobre a sua história, né? Tô pensando muito sobre isso ultimamente, né? Que poderiam de repente enriquecer as suas histórias, trazer mais ludicidade ainda, né, para os conteúdos. Mas é algo que tem se apresentado dessa forma por enquanto, né? E também não são muitos vídeos deles, né? A grande maioria dos vídeos é dos canarinhos do astral. Bom, desses dois, por enquanto é isso. Mas vamos continuar aqui explanando a respeito do pessoal intitulado como Canarinhos do Astral. Entre eles, né, nós vamos ter falas e comentários do Cleiton Inocêncio, né, que é um guia assim porreta de bom, muito engraçado, muito bem-humorado, né, que traz muitas contribuições na minha vida e aqui no canal, porque esses guias são guias reais da minha vida, né, é a minha espiritualidade que me rege. Só que a gente resolveu fazer assim, formato de personagem, porque ficava mais legal, porque na verdade, né, o nome em si, de qual falange pertence, de qual grupo pertence, né, se é mais pra cá ou pra lá, desta ou daquela religião, meio que não importa pra eles, né. Então, criar os nomes, né, foi uma coisa interessante de se fazer, e isso traz uma contribuição aqui para o canal de uma forma leve, né, lúdica, o que é bem importante. Nós temos também a Mariazinha, né, aí sim já é um nome mais comum, né, a gente conhece muito Erês com esse nome, né, por aí, e a Mariazinha é uma erezinha que me acompanha. Eu brinco que eu acompanho ela porque eu adoro criança. E como toda criança, ela traz algumas reflexões juntamente com o tio grande, né, que eu vou falar daqui a pouco, né, muito cheios daquilo que criança normalmente traz, né, principalmente quando a gente pensa nas tradições afro, né, se alguém já foi num terreiro, num centro, e já viu de repente uma gira de Erês ou uma festinha de Erês, bem sabe, né, o quanto que eles trazem essa pureza, essa docilidade. Muitas vezes eles são dinâmicos, agitados, né, como qualquer criança, e trazem também esse arquétipo, né, da inocência, da alegria, né, dessa
Bênção que era estar aqui encarnado e vivo. Temos também o tio grande, né? Que é um guardião. Ele é um cara bem sério. Com relação a outros guias, ele não é um guia assim, vamos dizer, popular, vamos dizer assim. Ele traz muita questão da seriedade, da responsabilidade. É o guia, né, que cuida da Mariazinha. Então, ele traz um pouco desse arquétipo de pai, né? Traz esse arquétipo mesmo, mais da seriedade masculina, no sentido de ser mais para um ordenador das coisas, né? Aquele que bota na linha, aquele que fala, olha, anda aí com esse seu trenzinho aí nos trilhos, porque senão sua vida não anda para cá ou para lá, assim, ou assado, né? Então, é aquele que traz o firmamento das bases, né? Das nossas próprias bases, de percepções e alinhamentos que a gente precisa ter. Então ele traz esse conhecimento, vamos dizer assim, de como andar corretamente, né, perante a vida, da melhor forma, para que a gente conquiste tudo aquilo que é da nossa vontade, do nosso sonho, mas não só no sentido de meta, mas nossos sonhos mesmo, como espírito, como essência, né, que estamos aqui. Temos também, né, o preto velho, que é um preto velho, lógico, né, esse arquétipo desse senhor sábio, né, aquele que já viveu muito na vida, que já passou por poucas e boas, né, já caiu muito, já levantou, né, já levou muito na cara e já aprendeu com o passar da vida, né, a ter mais paciência, a esperar o tempo das coisas, a respeitar a si mesmo, o tempo das coisas e as pessoas. Então, é o próprio preto velho, né, que é uma linha maravilhosa, né, que traz tanto alento, né, a esses descaminhos que às vezes a gente percorre. Temos também a Maísa, que é uma pomba gira, trazendo esse arquétipo do sagrado feminino, trazendo essa visão profunda a respeito de quem somos internamente, né? Como mulheres aqui, ou mesmo no caso dos homens, né, que também tem a sua porção feminina. Também sabemos, né, que Pombagira trabalha também isso tanto em homens, mulheres, em todos os sexos, né? Para mim, ela é uma grande professora da vida e do viver, de como alavancar e direcionar, né, nossas vontades mais essenciais, nossos desejos nos melhores caminhos que a gente puder levar tudo isso, né? Temos também o Senhor Shen, né? Que é um mestre do Oriente, né? Dentro da Umbanda, né? Facilmente ele seria classificado como um espírito da linha do Oriente, né? Então, é um amigo que me traz muitas reflexões, né? Que me faz pensar mesmo sobre as coisas. Muito tranquilo na sua fala, né? Muito amável. É um verdadeiro mestre mesmo na minha vida. E que sempre faz questão, né, de trazer, apesar de ser muito amável, mas de me trazer reflexões, e aqui pro canal também, né, de uma forma muito a nos empoderar de nós mesmos no sentido da consciência, né? Da consciência de que tudo tá nas nossas mãos, na consciência desse todos somos um, né? Ele me traz reflexões muito nesse sentido, e eu adoro ouvir as ideias dele, até os questionamentos, né? Porque muitas vezes eu faço questionamentos e ele me traz, na verdade, outros questionamentos, né? Ele me faz pensar sobre aquilo,
e buscar minhas próprias conclusões, né, a respeito das coisas. Não levem tudo como absoluto aquilo que eu falo, né, porque pelo fato disso ser um canal de reflexões, mesmo de cortes, né, acaba sendo um canal de reflexões, porque isso é incrível, né? Os assuntos nunca acabam. A gente sempre consegue ampliar, a gente sempre consegue expandir, isso é incrível, isso é maravilhoso. Reflitam, né, sobre o que cada coisa agrega na sua vida. Jogue fora aquilo que não fizer o menor sentido, né? Porque mesmo eu, ultimamente as coisas têm acontecido muito rápidas. Não sei se vocês sentem isso na vida de vocês, mas às vezes uma ideia que eu tô tentando achar uma visão minha própria sobre aquilo, né, e não tenho ainda. E às vezes trago várias coisas que eu juntei ao longo de vários anos, né, com relação ao que eu sei sobre aquilo. Muitas vezes depois de um tempo se mostra, olha, não é bem assim, hein? Tem essa informação aqui que você não viu, tem esse viés aqui que você não olhou. Sob esse ângulo aqui, a coisa talvez seja o contrário disso que você está falando. Então, isso é muito saudável também, né? É possível, né, respeitar o olhar do outro, respeitar o meu e dessa forma respeitar o do outro, sem fugir da autorresponsabilidade consigo, né, de assumir suas posturas, mas ao mesmo tempo sem guerrear tanto, né. Ainda é um desafio muito grande para cada um de nós tudo isso, e conforme a gente vai crescendo e se desenvolvendo nas nossas próprias visões de mundo, quem sabe um dia a gente não consiga isso com mais facilidade, né, com menos dor, com menos caos, né, que é o que ainda existe muito, né, no nosso próprio interno e dessa forma fora, né, nos ambientes, nas pessoas, em nós, em tudo. A reflexão tem algo muito incrível, porque ela é só um pontinho mínimo, né, sob um determinado assunto, sob um determinado viés que eu, neste corpo, com essa consciência do agora, com esta visão de mundo, com minha própria história do que vivenciei, né, posso contribuir com essas palavras, com essas dúvidas, com histórias que vivi e tudo mais, trazendo reflexões. Mas a partir disso, e de cada pessoa que é única nesse mundo, que tem visões muito próprias também, e muitas vezes até contrárias, isso ganha uma nova cor, isso ganha um novo som, isso acaba ganhando um novo olhar, de coisas que de repente eu não vi, né? Eu não pensei sobre aquele viés. Existem ângulos, né? Existem visões mais expandidas, menos expandidas, baseadas em certas situações, em certas teorias, em certas escolas, em certas até religiões, formas de ver, escritos, livros, né? Pessoa que trouxe tal contribuição da forma dela, porque aquela é a história dela, né? Porque aquela é a forma como ela viveu e ela pôde trazer o melhor dela, e aquilo, sei lá, surgiu uma teoria, surgiu um conhecimento, né? Mas nada é absoluto realmente, né? E isso também é maravilhoso. Poder pessoas tão diferentes e com histórias tão diferentes conviverem, e quem sabe um dia a gente leve isso ao pé da letra, né? Que cada reflexão dessas que você assistir, né, daquelas que eu fiz e que se transformou em vídeos, possa cada vez mais te levar para dentro de você, né? Possa te fazer ver coisas que de repente você não via, possa te fazer acessar sentimentos dentro de si com relação ao mundo, às pessoas, a esse todo, né, que a gente pertence,
de uma maneira que te faça mais feliz na vida, né? De uma maneira que essas reflexões contribuam para as suas próprias reflexões, para a sua própria visão das coisas. E uma coisa que eu tenho entrado em contato, né, nos últimos tempos, né, que é essa frase que fala assim, não tenha medo de mudar uma opinião. A gente às vezes se apega demais às opiniões e a gente nem percebe. Compartilho isso, essa frase, né, que tem feito parte da minha vida, né, nesses últimos tempos, né, tem feito parte dessa minha dificuldade, às vezes, com algumas rigidezes minhas que eu tenho e que acho que todo mundo tem, de alguma certa maneira, de mudar certas coisas, né, que já estão muito arraigadas na gente. Parece que faz parte da nossa pele, né? Parece que faz parte da nossa carne, do nosso corpo. Mas a gente vê, né? Quando a gente olha uma foto nossa antiga, quando a gente olha um escrito nosso antigo, falando de sentimentos, quando você está vivendo no seu próprio corpo, você não vê suas mudanças quase, né? Mas você vê mais as suas mudanças quando você olha para anos atrás. Né, quando você olha certas situações que ficaram gravadas no tempo como fotos, vídeos, escritos, né, como eu disse, de redações que você fez, né, de reflexões que você tenha feito, tenha ficado anotado. Você fala, nossa, eu era assim, né? Eu já não sou mais assim. Nossa, nesse quesito eu já melhorei. Né? Só que você olha para frente e sempre tem mais o que melhorar, né? Sempre tem o que melhorar, sempre tem aquilo que tá te incomodando muito naquele momento. Termina essa reflexão aqui com uma frase da Elke Maravilha, né? Que ela diz assim: sejam como o salgueiro, nem melhor nem pior, apenas diferentes. Acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente tá passando, né? Coletivamente. Porque ainda é muito difícil ser a gente mesmo, né? Eu digo por mim, né? Assim como tem coisas que eu já aprendi e outros não aprenderam, tem coisas que eu ainda não aprendi que outros já são experts. E é assim, né? Esse nosso mundo é assim. E para finalizar esse vídeo de hoje, intencionamos uma visão coletiva da bênção mais sagrada que possa existir. A de que todos somos um, e isso não é fácil estruturar na realidade tridimensional, pois os fatos vêm e a derrubam por terra a todo tempo e o tempo todo. Basta olhar com lente a vida de qualquer um. Tem jeito para isso? Claro que sim. E cada iniciativa é válida nesse país, onde tudo dá facinho. Só não se perca no fácil ilusório da mente que cria, deturpando a energia das escolhas sagradas do dia a dia. Se for verdade o ditado espiritualista hoje popular de a energia nunca mente, não minta não, pra ti, pois como diz o poeta cantor, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Cuide, acima de tudo, de seu próprio quadrado, sem medo de ser feliz, pois isto que sentes hoje faz parte de um breve e limitado instante. E bem sabemos que tudo, exatamente tudo, passará. Até o próximo vídeo. Só que não. E sabe por quê? Porque eu ainda não fui apresentada, pelo menos não oficialmente. Já tinha até finalizado o vídeo quando percebi que minha fotinho, meia fictícia, meia real, aparece no vídeo, mas não me apresentei como integrante do grupo. Ainda mais em tempos de me trabalhar na questão do pertencimento. Isso seria realmente um grande autodescaso comigo mesma, afinal. Quem cria conteúdos bem sabe a dedicação que temos desde o início até botar o bendito no ar. Então, eu sou a Vanessa Midori, ou Van Midori.
Alguém que se considere em plena aventura nesta vida, mesmo quando tudo está aparentemente parado. Me interesso por espiritualidade, artes em geral, principalmente música e dança. Criei este canal com o intuito de me comunicar, mesmo que indiretamente, com quem a vida me presentear em presença, através dos vídeos. Gosto da busca pela liberdade real do ser, na expressividade de quem é. E tento acalentar minhas sombras, não dizendo a elas que são malquistas e tentando ao máximo não afogá-las em si mesmas, na ilusão que muitas vezes esse espiritual nos leva. O canal tem sido um bálsamo neste sentido para mim e espero que para vocês também tenha esse efeito curador, no mínimo autoobservador, assim como bem diz o Dr. Bach, sendo capitães de seus próprios navios, que é a sua própria vida. Agradeço por estarem aqui, participando dessa que considero nesse momento de vida uma grata missão.